Graça e paz, abençoados de Deus, meus irmãos da Igreja Batista Nacional em Afogados, todos os amigos, familiares que estão ao alcance deste vídeo. Dizer para os irmãos, amigos, que é uma alegria poder compartilhar mais uma reflexão na quarta-feira, falar um pouco do amor de Deus e tudo aquilo que está nos acontecendo no século XXI, nos dias de hoje. Mas antes, eu quero deixar um registro e externar minha alegria domingo passado com o culto de ceia, quando pude ver no grupo os irmãos interagindo, postando fotos dos elementos, postando fotos e vídeos do momento da ceia. Foi algo muito gratificante saber que eu também faço parte disso. Faço parte do corpo de Cristo e estava ali em comunhão com os irmãos, mesmo de forma virtual, mas foi algo extraordinário. Quero aqui deixar esse registro. Foi muito bom ter que ceiar com os irmãos. Queridos, eu convido você a abrir a palavra de Deus, Mateus, capítulo 24. Vai ser o nosso texto áureo e principal do dia de hoje. Mateus 24, nós vamos ler a partir do verso 3, que diz o sermão profético e a destruição do templo, lá em cima em negrito. O verso 3 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Uma pausezinha aqui. Os discípulos estavam perguntando para Jesus: nos mostra como será o final dos tempos. E no verso 4, Jesus responde: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Verso 8, vamos avançar um versículo. Porém, tudo isso é o princípio das dores, assim disse Jesus. Meus irmãos, Deus, ele tem os seus muitos propósitos com todas as coisas que ele faz e que ele permita que aconteça. Estamos vivendo um momento difícil na humanidade, não apenas no Brasil. Um vírus que nos colocou, no sentido figurado, de joelhos. Homens impotentes a resolver uma vacina de imediata ou uma solução para acabar com esse vírus de forma imediata. Estamos em nossas casas, numa quarentena, refém de algo que os nossos olhos não vê, mas sabemos que existe. E eu não vejo a pandemia diferente das 10 pragas que tivemos no Egito. E nem vejo a pandemia diferente no sonho de Faraó, quando Deus
dá um sonho a Faraó e é interpretado por José como 7 anos de fome. Posteriormente, sabemos que também teve 7 anos de bonança. Mas os 7 anos de fome foi enviado por Deus, não apenas permitido por ele. As 10 pragas do Egito foram enviadas por Deus e não apenas permitidas por ele. O que está acontecendo conosco hoje é, no mínimo, permissão de Deus. Tenho certeza que os irmãos estão me compreendendo. Eu não posso afirmar, foi Deus que mandou, ou foi Deus que colocou. Claro que eu não posso. Não tenho esse poder. Mas, no mínimo, eu posso afirmar, foi permissão de Deus. Porque Ele é onipotente. Porque Ele é poderoso. E todo o poder foi dado a Ele e está nas suas mãos. Então, se está nos acontecendo o que está acontecendo hoje, é permissão de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar de uma coisa que se diz em teologia chamada de escatologia. Escatologia pode ser interpretado como o estudo do fim dos tempos, ou, segundo o estudo bíblico, o estudo das últimas coisas. Falaremos de escatologia. Vamos ver Jesus dando um sermão escatológico. Acabamos de ler, na verdade, um sermão escatológico de Jesus, apontando para o futuro, apontando para o final dos tempos. Os sinais do fim, irmãos, são coisas que foram faladas muitas vezes na Bíblia, não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. E eu quero iniciar essa introdução, essa reflexão, com uma pergunta: será que estamos vivendo os últimos tempos? Será que o sermão escatológico de Cristo está se cumprindo na sua totalidade? Será que estamos no princípio das dores? Todas as perguntas que eu fiz, as respostas estão na Bíblia. Mas eu quero chamar a atenção que o texto que eu li de Mateus 24, nós também teremos um texto de Marcos 13. Teremos um outro texto de Lucas 21. O curioso dessas 3 passagens é que as 3 relatam o mesmo sermão escatológico de Jesus. Em teologia, esses acontecimentos nos 3 primeiros livros da Bíblia, ele é chamado de encontros sinóticos. Então, neste encontro sinóticos, relatado por um discípulo que andou com Jesus, Mateus, e também relatado por Marcos e Lucas, que não andaram com Jesus, mas fez os seus relatos em depoimentos de outros, eles apontam para o mesmo sermão. É como se fossem endossando, é como se estivesse carimbando a veracidade de cada palavra e de cada acontecimento. Embora que um único texto, num único capítulo, já é o suficiente para eu e você crer na palavra de Deus. Mas aqui a gente tem 3 relatos iguais para não deixar dúvidas daquilo que Cristo queria dizer ou queria apontar. Jesus fala de sinais que marcam o seu retorno. Ele fala em guerra, ele fala em fome, ele fala em epidemias,
ele fala em terremotos, ele fala em falsos profetas entre nós e ainda nos diz que tenhamos cuidados. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus não estava nos dando uma data, ele estava nos dando a certeza que tais acontecimentos iríamos ver e viver. Talvez nem todas as gerações, mas as gerações do fim iriam passar por esses acontecimentos. Louvado seja o nome de Jesus. Já o livro do Apocalipse, e aí é o que eu vejo como algo extraordinário, nós sabemos que Apocalipse significa revelação. O livro da revelação escrito pelo apóstolo João, nas suas visões, na ilha de Patmos. Está lá no livro do Apocalipse. E o que foi que eu disse que era extraordinário? No capítulo 6, e podemos dizer a terceira visão de João, João começa a ver, Deus começa a lhe revelar o Cordeiro de Deus quebrando selos. E ele fala nesse mesmo texto de anjos, de trombetas, de taças derramadas. Depois você terá a oportunidade de ler o capítulo 6 de Apocalipse. Ele agora vai falar de algo semelhante ao sermão escatológico de Jesus, que eu relatei, ou eu mencionei, em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21. Ele começa a falar de abertura de selos, quando o Cordeiro abre os selos e ali aparece 4 cavaleiros ou 4 cavalos. E ele começa a falar um por um e explicar a representatividade desses cavalos. Primeiro, ele fala de um cavalo branco, Jesus saindo para vencer e é vencedor. O cavalo branco falando da vitória de Jesus, consequentemente a vitória da igreja. Mas ele também vai falar de mais 3 cavalos. Ele fala de um cavalo preto, de um cavalo amarelo e de um cavalo vermelho. Acredito que nessa sequência. E quando ele cita esses cavalos, ele dá uma representação de quem são. Ele fala que um dos cavalos é a morte, o outro cavalo é a fome e o outro cavalo é a guerra. Semelhantemente ao discurso de Jesus em Mateus 24, quando Jesus apontava que nos últimos tempos haveria fome, rumores de guerra, falsos profetas, morte e tantas coisas que assolariam a nação, e tais coisas era enviado por Deus. E eu conversava com o irmão Luiz hoje, meu DJ, e eu estava dizendo para ele, lembrando, porque ele sabe disso, que Deus, ele disse: eu sou o que sou, dou a vida, tiro a vida, faço enriquecer, faço empobrecer, coloca no leito, tira do leito. Deus é aquele que permite a fome, é o Deus que tira da fome.
É o Deus que permite a epidemia, é o Deus que tira da epidemia. Todas as coisas estão no seu controle. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E eu pergunto para você, qual o problema que Deus não pode resolver? Jesus anuncia o final dos tempos e ensina aos seus discípulos. Lá no livro da Revelação, no Apocalipse, Deus dá uma revelação a João que vai mencionar os mesmos acontecimentos ou muito semelhante ao que Jesus havia falado. E quando nós, no século 21, nos dias de hoje, nos deparamos com tais coisas, já tivemos acesso à guerra, a nações contra nações, tivemos acesso à fome, ainda há países que têm problemas sérios de fome, nós sabemos disso, basta olhar para a África e você vai ver fome naquele país, naquele continente. Queridos, e por que quando as coisas começam a acontecer, ficamos tão apavorados, se Cristo um dia já nos avisou que no mundo passaríamos por aflições? Mas como eu falei no início, o propósito de Deus com esses flagelos que são derramados sobre a terra e foram lá no Egito e foram em outros tempos e agora está sendo derramado no nosso país, no nosso século. Se é Deus que derramou ou Deus permitiu, para mim não faz diferença. O que para mim faz diferença é saber que Deus está no controle da sua vida, da minha vida, no controle do país. Sabemos que também vivemos um momento político delicado, mas eu quero dizer para você, nada fugiu do controle de Deus. Vou repetir, nada fugiu do controle de Deus. Para Deus, todas as coisas estão como deveriam estar, segundo a sua boa vontade. Agora eu lhe faço uma pergunta. Se ao final desses acontecimentos, porque já está mais que provado que não é o fim, a exemplo de alguns países que se contaminaram primeiro e já estão voltando às suas atividades normais, com muita cautela, com muita racionalidade e segurança, mas estão voltando. E agora nós estamos no meio de uma pandemia. Estamos vivendo um momento crítico e delicado. Mas louvado seja Deus, que mantém a nossa fé acesa. Louvado seja Deus que nos deu o Espírito Santo, que por uma promessa de Jesus, Ele habitaria dentro de nós e em nós. É dizer como nós sempre dizemos, Deus morando em nós. Mas esses flagelos, essa permissão de Deus, não poderia, irmãos da Igreja Batista Nacional em Afogados, não poderia ser sem propósito. Meu amigo ouvinte que ainda não aceitou a Jesus, esses acontecimentos têm um propósito. Deus não nos deixaria sem um propósito.
E eu digo tudo isso pela fé em Cristo e pela sua palavra. Porque nada, nenhuma folha sequer, cairá no chão, cairá de uma árvore, sem a permissão de Deus. Esses flagelos são variados. E eu quero falar de três. Ou melhor, de três coisas que vai mostrar o propósito de Deus em nossas vidas e na vida de toda a humanidade. O primeiro, Deus permite certas coisas e, por que não dizer, Deus castiga a humanidade por causa dos seus pecados. E a Bíblia diz: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Digamos que esse vírus que está no mundo foi plantado por algum país, como nós ouvimos aí, e ninguém pode provar isso. Meras especulações. Até então. A mão do homem está aí. Digamos que esse vírus foi criado por algo natural, um acontecimento inesperado. A mão do homem também está aí. Em algum lugar o homem errou, o homem criou alguma coisa na natureza, no mar, ele prejudicou para que alguma coisa negativa acontecesse. Porque a mão do homem estará sempre nestas coisas. E por isso Deus disse: vocês se queixam dos próprios pecados de vocês. Porque quando a gente vai investigar, encontra o homem no cenário do problema, ou causando ou ajudando a causar. A humanidade não abandonou ainda a idolatria, a imoralidade, e tais coisas afastam o homem de Deus. Segundo, o objetivo de Deus não é apenas para os não crentes, mas Deus também tem o seu propósito com essa epidemia ou essa pandemia na vida dos crentes. Deus quer trazer os crentes à reflexão. Deus quer trazer os homens e mulheres de Deus à reflexão. E o objetivo de Deus também, em segundo lugar, é purificar a igreja. Não apenas castigar o homem que não o conhece, mas também trazer responsabilidade à igreja do Senhor e purificar a igreja dos seus erros e pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer limpar a igreja do pecado. Deus quer fazer a igreja ansiar pela sua volta. Deus quer que os homens tenham o anseio do seu retorno. E às vezes nós nos deparamos com muitos crentes que não pensam nos céus e na vida eterna. Ele quer ficar rico, ele só quer ouvir as pregações da prosperidade, ele só quer ouvir as pregações de vitória, ele só está preocupado com o mistério, com o movimento, mas ele não quer entender o que a palavra de Deus mostra e aponta desde o Antigo Testamento, passando por Jesus até o Apocalipse. Talvez a palavra que eu estou te trazendo hoje não era a que você queria ouvir, mas talvez uma outra palavra que te diga: vai nessa força, toma vitória, recebe vitória, não vai te colocar no céu. Talvez até te anime para esse mundo aqui, te motive para esse mundo, mas ela vai te afastar cada vez mais de Deus. Mas eu quero ser boca de Deus no dia de hoje e dizer para você: tais acontecimentos têm propósito. A terceira coisa, Deus quer trazer o homem de forma geral ao arrependimento. Crentes afastados dos caminhos do Senhor. Homens carnais que nunca tiveram um compromisso com Deus. E crentes que estão na igreja do Senhor, mas estão mortos espiritualmente.
O outro propósito de Deus é para aqueles crentes que estão firmes, aqueles que estão de pé, diz a palavra do Senhor. Cuide para que não caia. Não há nenhuma garantia para mim e para você fora dos caminhos do Senhor. Então, se você está de pé, está firme, está inabalável, continua assim, buscando ao Senhor, continua buscando os dons da parte de Deus, continua buscando o avivamento da parte de Deus, continua mergulhado nas coisas do Espírito. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. E eu falo aqui em sentido figurado, aqueles mortos de espírito. Se eles não querem ouvir a verdadeira palavra, deixe que ele fique com as palavras de vitória. Mas Deus está exortando aos filhos que ele ama. E essa palavra, em primeiro lugar, serve para mim. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero partir para a nossa conclusão dizendo o seguinte: tudo isso representa o amor de Deus pela humanidade. Deus deseja, através desses flagelos, epidemia, pandemia, rumores de guerra, fome, problema na política, Deus deseja atrair o homem de volta para si, para ele mesmo, para Deus, para esse homem voltar humilhado diante de Deus e entregar a glória para quem é devida, que o pavor da morte para os crentes e não crentes possa fazer esse homem, esses homens com o pavor do medo e da morte, olhar para Deus. Eu ontem conversava com um irmão muito querido meu e ele sabe de quem eu estou falando. E ele dizia que estava muito triste com os acontecimentos, mas para a glória de Deus, essa tristeza que ele está sentindo fez com que ele se voltasse mais para Deus, fez com que eu me voltasse mais para Deus. Você não está de férias, meus queridos. A pandemia não trouxe férias para nós, ela trouxe reflexão, ela trouxe temor a Deus. E se ela não trouxe, deveria trazer. Você ainda está perdendo tempo, brincando, achando que as coisas vão voltar ao normal e que tudo isso foi sem propósito ou mais um acontecimento na humanidade. Mas Deus está dizendo para você no dia de hoje, há um propósito de salvar os teus, há um propósito de te aproximar mais do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A minha pergunta, para finalizar esta reflexão: como você está olhando para esses acontecimentos? Com um olhar carnal? Ou você está olhando como relatou Mateus no capítulo 24, de forma escatológica, de forma olhando para os finais dos tempos com seriedade? Porque o tempo está passando, os dias são maus e nós não sabemos quanto tempo ainda temos nessa vida e nessa terra. A palavra de esperança que eu quero te dar no dia de hoje é: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quero te dizer uma outra coisa. É necessário você, crente carnal, e você que nunca teve uma experiência com Cristo, necessário vos é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E a água representa a palavra de Deus. E o Espírito, você sabe de quem eu estou falando, do próprio Deus. É nascer de novo. É mudança de vida, mudança de mente. Ainda há uma oportunidade para você. Qual o olhar que você está vendo os últimos acontecimentos? Olhar carnal ou espiritual? Eu espero que você olhe com um olhar espiritual. Eu quero ser boca de Deus para você para finalizar.
arrependa-se dos seus pecados. Aceite a Jesus como seu Salvador. Você, crente, volte para o primeiro amor. Deus é amor, mas também é justiça. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Um grande abraço para todos, em nome de Jesus. Amém.